Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. E se é a sua primeira vez aqui, nós temos uma regra nessa sala de aula, que é papel, caneta e água. Então, se você ainda não está com papel, caneta e água na mão, você vai pausar esse vídeo e vai lá buscar. Se é a sua primeira vez, eu quero me apresentar. Meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista e ajudo nutricionistas a viverem de consultório com atendimento nutricional, tá? Então esse canal aqui, ele é totalmente destinado para as nutricionistas, pros nutricionistas que desejam viver de atendimento nutricional. Aquela promessa, aquele sonho, na verdade, que quando a gente contar para alguém na faculdade, sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer pra gente assim, não, mas isso não é possível, né? Você vai ter que trabalhar no hospital e atender à tarde, você vai ter que ter um emprego fixo, ninguém vive de atendimento nutricional. Mas eu preciso contar para você que isso é mentira, tá? Enganaram você, eu não posso ser culpada por isso, mas realmente te enganaram, assim, cara, é totalmente possível. Hoje, às vezes eu paro e penso assim, nossa, já pensou se eu tivesse desistido? Juro, eu tenho essa sensação, assim, muitas vezes eu falo, nossa, foi tão difícil, e se eu tivesse desistido? E se eu tivesse desistido? É claro para mim hoje, né? E eu sei que não deve ser tão claro para você, ou talvez seja. O desistir, é claro para mim as consequências que a minha vida teria hoje, né? Eu estaria completamente com outro rumo. Mas talvez isso não seja tão claro para você, mas eu quero te dizer que se esse é o seu sonho, é possível. E a aula que eu vou dar hoje é uma aula muito poderosa sobre o boca a boca, né? Sobre como conquistar o cliente no boca a boca, como aumentar isso. Imaginem vocês que a gente tem lá um X de cliente e depender de uma indicação ou de um post na rede social. Vamos pensar isso, vamos pensar num post na rede social. Cara, a pessoa nem te conhece, escreveu bem, viu bem, a gente não faz e não pode postar antes e depois. Então, assim, se você tá conquistando cliente porque você fica postando antes e depois, cara, você tá jogando sujo. Você tá jogando sujo por quê? Primeiro porque não pode. É proibido pelo nosso conselho. Ah, mas eu sou contra ser proibido. Gente, muitas coisas eu sou contra ser proibido, mas existem regras, né? E regras básicas, eu diria, para o bom convívio, para boa imagem da categoria. E se todo mundo cumprisse, era muito mais fácil. Sabe quando a gente diz assim, ai, nossa, o Brasil tá uma droga, e o Brasil não sei o quê, e o problema do Brasil é os brasileiros, esses tipos de discurso, eu sempre digo assim, cara, se as pessoas fizessem a parte delas, então se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, com toda absoluta certeza, o Brasil não estaria assim como está hoje. Então, na real, você que é nutricionista, você que vai se formar, ou você que está nessa jornada, vamos tentar ser o mais íntegro possível, sabe? Ser o mais correto possível, porque a gente ajuda e fortalece a categoria, que eu acho que é primordial, fortalecer a categoria, fortalecer a nossa profissão, fortalecer aquilo que a gente tem de melhor, tá bom? Então, hoje eu vou te ensinar como faz isso durante a consulta nutricional, que eu acho que o poder é a consulta nutricional, eu acho que o poder ainda está na nutrição. Por mais que a rede social tenha feito um boom, tenha crescido muito, e que você esteja aqui me vendo talvez porque me conheceu no Instagram, me vendo talvez porque viu um anúncio meu, não importa por onde você veio, esse é o poder, eu trago você pra cá, ok? Mas pra você continuar aqui, isso aqui precisa ser foda, né? Porque senão você vai perder o seu tempo e nem vai ficar aqui, tá bom? Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A gente faz essas aulas toda semana, então aqui em cima no canal tem pra você ativar as notificações. Você pode ativar essas notificações, assim você não perde nenhuma aula, e que eu acho que, cara, esse conteúdo que tem aqui é um conteúdo que eu podia vender. Essa é a questão. E eu tô distribuindo ele de forma gratuita. Então aproveita demais, tá bom? Quando a gente fala sobre consulta nutricional, nós estamos falando, para mim, do poderoso boca a boca. Você que me acompanha
Sabe o quanto eu defendo boca a boca? E até hoje eu recebo clientes pelo boca a boca, né? Clientes dizendo, foi indicado de fulano, foi indicado de ciclano, foi indicado de ciclano. Então, assim, todos os dias você tem indicação de alguém para passar comigo, né? E isso é muito poderoso, porque, cara, quando a pessoa me indica, na minoria das vezes, ou quem veio indicado, pergunta o valor da consulta, por exemplo. Por que ele não pergunta o valor da consulta? Gente, porque é simples, né? Ele já sabe quanto custa. Alguém já contou para ele quanto custa, né? E aí, contando para ele quanto custa, não necessariamente ele precisa me perguntar novamente. E mesmo que ele ache caro a consulta, gente, tem essa também. A pessoa que indicou, cara, como é que você indica um serviço que você acha bom? Nossa, vai lá, você vai gostar muito, nossa, foi ótimo, nossa, ela emagreceu, nossa, é maravilhoso, pra mim é muito bom. Então, essa é a melhor indicação que alguém pode ter, né? É muito engraçado, porque outro dia alguém me perguntou assim, quando você vai no médico, você procura ele na rede social? Aí eu falei assim, olha, na verdade, quando eu vou em algum médico, que não seja médico de convênio, que você pega o livrinho lá e procura, eu, em geral, não procuro, porque aquela pessoa tá me indicando, eu confio nessa indicação, e aí eu vou naquele profissional, né? Por uma confiança mesmo, dizer, cara, não, ele me indicou essa pessoa, e eu acho que essa pessoa vale a pena de eu ir, tá bom? Então, assim, eu não faço, mas eu conheço gente que, nossa, já vai lá na rede social. Agora, o que eu quero entender e eu quero mostrar pra você é que aquilo não muda. Então, por exemplo, se alguém me indicou um médico e eu entrar na rede social do médico, não vai mudar nada, né? A não ser que eu veja uma coisa muito bizarra, né? E que as pessoas se preocupam em não colocar coisas muito bizarras, isso não vai mudar nada, tá bom? Isso não vai mudar o que eu acho que tem que mudar, tá? Ou fazer com que eu não vá. E aí, gente, sabendo disso, pra mim aqui está aqui, ó, é o poder. O boca a boca é o poder. Isso você precisa notar, porque eu não estou dizendo em nenhum momento, e eu não vou dizer, não tenha rede social, abaixe a rede social, destrua a sua rede social, não poste nada na sua rede social. Não, tá bom? Não. Por favor, não é isso que eu estou falando. Eu só estou te dizendo que você vai entender que a sua base está sólida quando a maior parte das suas indicações vier de boca a boca. É isso. Quando 90% dos seus pacientes vierem através do boca a boca, a sua base está sólida. Então, faça essa conta. Você fala, cara, a Adri disse que quando 90% das minhas indicações, dos pacientes que eu atendo, vierem porque outros pacientes indicaram, eu posso dizer a minha base está sólida. Combinado comigo? Coloca aqui embaixo. Tá combinadíssimo comigo? Porque aí você vai ter certeza de que você está fazendo uma consulta foda. E que aí a sua consulta está convertendo. E que a sua consulta... E quando eu digo uma consulta que converte, eu não necessariamente estou dizendo para você que a pessoa precisa emagrecer. Eu tenho alguns clientes que não emagrecem assim, né? Tipo 10 quilos no mês, mas que me indicam. Mas por quê? Porque eles gostaram da consulta. Eles gostaram da consulta, que é isso que eu quero ensinar para você. Como fazer isso de uma forma que o cliente goste da consulta. E não que você você não pode... Você nunca pode avaliar a nota da sua consulta, vamos colocar aqui para você, com o resultado. A sua consulta não necessariamente, gente, ela precisa que a pessoa emagreça 5 quilos no mês, ou que a pessoa ganhe massa muscular, ou que não é isso que eu estou dizendo. Ela não necessariamente precisa entregar esse resultado que a gente está falando, ok? O resultado que eu estou falando de uma boa consulta nutricional é, de fato, uma boa consulta nutricional. É uma consulta que converta, é uma consulta que esse cliente se sinta
é seguro, é uma consulta que entrega resultado no sentido de resultado mesmo, resultado de uma avaliação topométrica, resultado de um consumo alimentar, enfim, tá? Então, é uma consulta sólida. Para você que tá aí, deixa eu pegar uma outra cor de giz aqui. Quando eu falo em uma consulta sólida, eu tô falando de algumas etapas fundamentais desta consulta, tá? Que é anamnese, antropometria, consumo e plano. Então, nada mais, nada menos do que 4 etapas fundamentais. Se você negligencia alguma dessas etapas, reveja, por favor, tá? Volte para sua consulta, estrutura ela, pensa nela. Você fala, cara, tem alguma coisa que não está encaixando, porque alguma dessas etapas eu estou pulando. Dentro de cada etapa tem, nossa, pensa numa floresta, né? Eu nem tô dizendo tem uma ou 2 etapas, tô dizendo tem infinitas etapas, tem muitas etapas por trás disso, entende? Então, assim, não é isso, ok? Não é isso. Você vai pensar nela, você vai pensar nessa etapa e na verdade, pensa nelas isolado, tá? Seria que, nossa, eu ficaria, sei lá, 4 dias falando sobre cada ramificação da etapa, mas eu não consigo. Mas o que eu quero de você é que você desestruture. Então, assim, ó, você vai parar, pensar na anamnese. Você vai parar, vai pensar na antropometria. Aí, por depois da anamnese, você vai parar, pensar no consumo. Você vai parar e vai pensar no plano. Então, assim, você vai pensar nisso de forma isolado, como se você destrinchasse a consulta, como se você quebrasse ela. Pensa num giz onde você quebre ele em 4 partes. Cada parte disso é o que você vai pensar sobre. Combinado? Beleza. Pensando nisso, cada etapa que você faz, então, vamos por assim... Deixa eu desenhar, gente, que aí... Opa. Eu quero fazer... Vocês estão percebendo, né? Que eu ainda quero fazer o contráriozinho. Pra ficar bonito minha lousa, né, gente? Ficar bonito minha aula. Cada etapa, então, eu deixei elas quebradas aqui pra gente falar sobre elas. Imaginem que... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos imaginar que eu fui ao médico... E vou até contar uma história verdadeira que fica mais fácil pra mim. Fica mais íntegro, fica mais fácil. E aí eu não preciso, na verdade, inventar. Esse ano eu fui fazer meus exames ginecológicos. Chato! Se você é menina, lembra? Nossa, gente, como é chato. Todo ano eu tenho que lembrar que aquilo é muito chato de fazer. E aí foi descoberto um nódulo na minha tireoide. Não muito pequeno, não muito grande, mas com os exames bioquímicos também alterados. Cara... Aí tive que ir no endocrinologista. Ela falou, você tem que ir no endocrinologista. Eu falei, tá bom, que saco. Aí fui no endocrinologista. O cara arrebentou, tá? Eu já achei, falei, nossa, tô com câncer da tireoide agora, não sei o que, você tá inseguro. Não, o cara me pegou uma folha, ele desenhou lá a glândula da tireoide, aí ele desenhou os marcadores, aí ele falou, pode ser isso, pode ser aquilo, pode não ser nada, pode ser que você já tinha esse nódulo, pode ser... E aí ele fez várias coisas. Pra isso, eu vou pedir isso, por conta disso, que eu vou pedir isso. Cara, foi incrível. Foi incrível. Eu não sei se ele tava certo, né? Eu tenho conhecimento da tireoide? Tenho. Já vi pacientes com esses exames parecidos com o meu? Já vi. Mas eu procuro não ficar me autoavaliando, porque a gente sempre... Essas autoavaliações são sempre... É tipo Google e são bem ruins.
Mas eu confiei muito nele, sabe? Ele olhou pra mim, ele apalpou, ele me passou muita segurança. Só que antes dele me passar muita segurança, o que aconteceu, gente? Ele me fez infinitas perguntas que eu vou linkar com a anamnese. Então, ele perguntou o que eu fazia, ele perguntou como era meu peso, ele perguntou como eram os meus pais, ele perguntou... Então, assim, ó, transferindo isso, eu vou partes por partes, tá bom? Vou fazendo os links com essa consulta médica que fica mais fácil. Transferindo isso para a consulta nutricional, se você consegue perguntar histórico clínico, intestino, urina, menstruação, sono, medicamentos, cirurgias, atividade física, objetivo. Se você tem essa estrutura, que não seja uma estrutura de 30 páginas, que é chato pra caceta, que cansa o paciente e você... aquilo faz sentido. Então, quando ele ia me perguntando, ia me fazendo sentido, e eu ia respondendo, e aquilo não estava chato, não estava cansativo, nem tinha perguntas que eu não achava que estava dentro do contexto. E falando um pouco de nutrição, não me esqueço nunca quando eu me formei, e eu perguntei para uma paciente, e dentição? Juro, gente, quando eu perguntei dentição, eu ouvi. Né? Eu brinco que depois que eu perguntei foi que eu ouvi. Aí ela ficou olhando pra mim, aí eu fiquei olhando pra ela, porque o que eu ia dizer? Ah, não, quero saber se você tem todos os dentes na boca. Cara, a moça devia ter a minha idade, não faz sentido nenhum perguntar isso, ok? Nenhum. E eu tô vendo que ela tá com dente, né? Então, assim... É isso, entende? Eu não quero que eu quero que você pense, mas perguntas que façam sentido. Não adianta não fazer sentido, porque se não fizer sentido, aí perde. Entende? Aí não faz, aí não adianta, ok? Bom, aí ele foi pra parte que tinha que me fazer uma avaliação, né? Ele achar o tal dos nódulos, beleza? Que eu venho para antropometria. E aí foi que ele fez a avaliação, fez o exame dele, e ele me deu um resultado, ele me deu um parecer do tipo, olha, não é muito grande, mas também não é muito pequeno, mas ele está localizado bem no meio da tireoide, isso pode me preocupar um pouquinho mais, tal, não sei o quê. Que é isso? A gente faz a antropometria do nosso paciente e a gente não fala nada. A gente não fala nada. Ah, beleza, o senhor pesa 102 quilos, mede tanto, sua circunferência da cintura, você mediu, você não falou, você mediu o pescoço, você não falou, você fez a relação cintura-estatura, você não contou, você fez índice de conicidade, você não disse, você fez o Eltman, você não falou, você fez Pollock 7 dobras, você não falou... Você não entregou nada. Então, entregar este resultado passa para o paciente segurança. Nossa, ele sabe do que ele está falando. Ele está aqui me dizendo quanto era o ideal. Como que eu podia chegar lá? Qual é o caminho? Quanto falta de gap do ponto A para o ponto B? Quanto, né? Quanto que falta daqui para cá? Quanto tempo eu vou levar? Na média, é óbvio, né, gente? Não dá para saber exatamente. Você vai levar do ponto A para o ponto B. Quanto? Quanto de média? Então, assim, ó... Eu preciso mensurar isso. Se você vai mensurar através do IMC, ok. Se você vai fazer peso segundo compartimento, ok também. Mas você precisa fazer. Como é que você vai fazer? Você precisa escolher, lembra? Para gastar o seu tempinho, parar, pensar em como você vai fazer. Beleza. Aí,
conseguir, para o médico, conseguir definir quais os exames, ele me fez algumas outras perguntas sobre meus hábitos, né? Para ele saber se eu tinha esse risco aqui. Então, para você conseguir definir um plano dietético, você precisa perguntar consumo alimentar. Mas qual? Aí sou eu quem pergunto para você. Qual consumo levaria você a, de forma assertiva, numa primeira consulta, montar um plano alimentar? Quadro de frequência que não é, né, gente? Cara, você vai perguntar o quadro de frequência, você não vai conseguir montar um escopo daquilo. E aí você vai montar o plano alimentar na hora da consulta, baseado naquilo que a gente já conversou algumas vezes sobre estratégia nutricional. E depois, no retorno, você vai fazer todos os cálculos dietéticos, de TMB, de NET, né? E aí você vai fazer a periodização da dieta, e aí você vai definir. O que eu quero mostrar para você é que quando o paciente, ele vê que a consulta tem começo, meio e fim, que você estava seguro daquilo que você estava fazendo, que você sabia o que você estava fazendo, que você em nenhum momento ficou perdido, que você entregou um resultado para ele, que você estava ali entregue para aquilo, e que você tinha estudado aquilo, ele volta. Ele volta. Ele indica. Por quê? Porque ele entendeu que você sabia do que você estava falando. Né? Ele entendeu que você, cara, não está perdido. Você não pode estar perdido. Aí você faz a anamnese, depois você faz o consumo, aí depois você faz a antropometria, aí depois você não entrega o plano, porque você fala, eu vou ver direitinho, aí em 3 dias eu te entrego. Porra, aí em 3 dias você entrega? Você não sabe? Me desculpa por isso. Eu sei que às vezes parece, cara, que grossa, que nossa, que mal educada. Juro, não é isso. Mas eu preciso te ajudar. E não adianta eu enfeitar. Porque se eu enfeitar, eu não te ajudo. Né? A gente talvez não precise ser amigo. Eu ia gostar muito. Mas a gente não precisa. Se eu te ajudar, já tá bom. Eu prefiro te ajudar do que ser sua amiga. Pronto, é isso. Eu prefiro que você viva de consultório do que ser sua amiga para tomar um café contigo. E você sabe por que isso? Porque não adianta eu ser sua amiga e você não viver de atendimento nutricional. Porque se você viver de atendimento nutricional, você me ajuda a viver de atendimento nutricional. Entende? E aí, é melhor pra mim. Porque quanto mais pessoas passam com você, mais essas pessoas que passam com você indicam nutricionistas, e aquilo vai se disseminando e nem sempre tá perto de você, às vezes tá perto de mim. Faz sentido isso pra você? Quanto mais nutricionistas verem de atendimento nutricional, mais a gente vai ter paciente. Essa é a real. Essa é a real do negócio, tá? Então, quando esse paciente entende que você é seguro, que você sabe do que você está falando, que você colocou ali uma estratégia baseada no que você conversou, ele fala, cara, eu vou voltar lá. Ou aconteceu alguma coisa, mas se alguém perguntar de nutricionista, eu vou indicar ela, ele. Por que eu vou indicar? Porque, foi muito legal. Ela sabia do que ela estava falando. Eu só não voltei porque tive uma coisa no trabalho. Ou porque eu me apertei e esse mês eu não vou voltar, mas eu vou voltar no outro. Mas ela sabia do que ela estava falando. Então, assim, se você souber do que você está falando, você vai fazer um boca a boca poderoso. E esse boca a boca poderoso é indestrutível. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho indicação de pacientes antigos, de pacientes que estão de alta, de pacientes que nem vêm mais. Tem indicação de tudo quanto é lado. Todos os dias. Né? Hoje em dia, vou contar a real para ti.
Hoje em dia, eu só atendo pacientes que eu tenho maior preferência. E aí que como eu venho... quando a gente vai criando uma preferência por atender, que você gosta mais da X público, você estuda mais X público. E aí, estudando mais X público, você fica mais especialista em X público. E aí, é nessa hora que você consegue se direcionar com isso, né? Então, hoje, por exemplo, nutrição esportiva não é a minha praia, né? Não é o público que eu mais gosto de atender, apesar de ter alguns pacientes de nutrição esportiva, que são pacientes mais antigos, mas não é mais a minha praia. Então, eu gosto mais do emagrecimento, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, gota. Eu gosto mais de gente doente. Então, eu acho que aí, além de atrair mais pessoas nesse nicho, eu acabo estudando mais. Então, hoje, se me aparecer uma indicação de nutrição esportiva, eu indico para alguns dos meus alunos, né? Então, eu tenho vários alunos, eu sei onde eles atendem, qual é a especialidade deles, e eu indico. Agora, cara, imagina o poder da indicação, porque aí o aluno fala, nossa, Adri, foi você que indicou, né? Porque o cliente ligou, falou que foi você que indicou, e ele já marcou comigo. Claro, porque alguém me indicou. Eu era referência. E aí eu digo para ele, olha, eu não atendo esse seu objetivo, mas eu tenho alguém que atende muito bem. E aí eu indico para alguém que eu confio, obviamente, que são os meus alunos que sabem o método certinho. Então, fica muito mais fácil, né, gente? Porque aí a gente fala sempre a mesma língua. Então, o que eu quero dizer para você é que, a partir do momento que a maior parte, vamos por 90% aqui para a gente ficar bem garantido, das suas indicações vierem através de um boca a boca, você vai falar assim, nossa, aí, gente, não vamos falar mais palavrão. A gente vai falar, uau, a minha base está sólida. Eu estou falando, passando segurança, entregando resultado. E não só um resultado, emagrece ou não emagrece, porque aí a gente vira um emagrecedor de pessoas, e não é esta a intenção, né? A gente não quer nem ser reconhecido por ser um emagrecedor de pessoas, essa é a real. A gente quer ser reconhecido pelo resultado, pela mudança de vida, por entregar mais saúde para as pessoas, por ser mais assertivo, por outras coisas. Não porque, nossa, o fulano me emagreceu e aí vai nele porque eu perdi 10 quilos no mês. Eu nem quero esse tipo de propaganda para mim, essa é a real. Porque não é isso, né? Eu já tive pacientes que em 15 dias perderam 3,7 kg. Eu já tive. Mas esse é o comum? Esse é o que a maioria faz? Não, não é. Então, mas eu já tive pacientes que perderam 36 quilos em 4 anos. Né? 4 anos é ano pra caramba, mas o cara não deixou de vir, né? Então, se você parar 36 quilos em 4 anos, eu não tô falando de 10 quilos no ano. Cara, 10 quilos no ano é pouco, né? Não dá 1 quilo por mês. E a pessoa continua vindo. Por quê? Porque ela tem segurança, porque ela entende que você é a pessoa que vai ajudar ela. Ela entende que ela não quer em outro profissional, ok? Certo? Isso faz sentido para você? Eu preciso te pedir uma coisa. Coloca aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se você vai buscar fortalecer a sua base, se você vai buscar fortalecer o seu boca a boca, se você vai parar nesse momento e começar a se preocupar com o boca a boca. Porque o que eu mais vejo é assim, existem muitos clientes de primeira vez, né? Eu tenho muitos clientes de primeira vez, e eu não consigo fidelizar esse cliente de primeira vez, é isso. Se você tem muitos clientes de primeira vez, você tá vindo, primeiro que a sua base não tá sólida, porque não é um boca a boca. O boca a boca é muito forte, o boca a boca é muito poderoso, né? Mas é claro que você só vai ter esse boca a boca poderoso se você tem uma consulta poderosa. Não vão ser esses lindos olhos verdes. Até porque, gente, eu falo para as pessoas o seguinte, o que você tá me vendo aqui é o que eu sou dentro do consultório. Essa é a real. Não consigo ser fofa, eu não consigo aflorar, enfeitar coisas, eu não consigo ser meiga, eu não consigo, não é meu. E é muito engraçado porque quando eu comecei a fazer esse trabalho pela internet, eu falei assim, cara, eu só vou poder fazer esse trabalho com excelência se eu puder ser eu. Porque se eu não puder ser eu, vai ser difícil. Porque eu não vou conseguir colocar um personagem por muito tempo,
né? Esse personagem vai ser fraco, ele não vai ser uma base sólida. E aí eu decidi que era eu mesmo. Então tem dia que eu falo mais palavrão, tem dia que eu falo menos palavrão, tem dia que eu sou menos agressiva, tem dia que eu sou mais agressiva. Então, assim, depende muito, tá bom? Depende de verdade, depende muito mesmo do dia. Porque a gente é assim. Mas eu sempre sou mais direta. Tá bom? Certo? Então, agora eu quero que você pense em tudo que eu te falei. Não joga fora e não descarta da sua cabeça o que eu falei, por favor, tá? Porque é isso que vai fazer muita diferença na sua carreira, foi o que fez na minha e é o que sustenta a minha até hoje, tá bom? Agora eu quero te fazer um convite. Se você ainda não me segue na rede social, @AdrianaFanaro no Instagram e Adriana Fanaro no Facebook. Lá eu posto conteúdos todos os dias falando sobre atendimento nutricional. É lá que eu me comunico, é lá que eu mostro o meu método, é lá que eu mostro meus resultados, é lá que eu conto pra você como traçar essa jornada e que ela seja sustentável e de sucesso, tá? Essa é de verdade a minha missão. Se você gostou dessa aula, curte essa aula para eu saber que, cara, eu tô conseguindo te ajudar de verdade, eu tô conseguindo contribuir para você, tá bom? E que mais que a gente tem pra falar? Semana que vem eu tô aqui de novo. Aqui no canal, gente, é isso que eu tinha pra falar. Tem 2 aulas, 2 playlists, mais 2 fora essa. Que é as lives de segunda-feira, que eu faço ao vivo, mas eu deixo gravado aqui pra você. E o Minuto da Adri, que é um minuto todo dia sobre atendimento nutricional. Lá eu tenho dicas rápidas, que aí você faz, aplica e você vai ter resultado no seu atendimento, tá? Se você é a primeira vez, eu espero te ver pela segunda vez. Se você já tá aqui há bastante tempo, obrigada de verdade por você continuar me acompanhando. E se você gostou dessa aula, indica para pelo menos um amigo nutricionista seu que também tem o sonho de viver de atendimento nutricional, tá? Eu vejo você na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!